Voltamos! Depois de um mês mais ou menos parado, voltamos agora e mais uma vez com ela, Arlequina, como sempre, né? Bom, dessa vez eu trouxe para vocês a marreta, feito com EVA de tatame e com uma técnica muito simples de se fazer. Então, bora lá! Bom, para começar, como eu disse, eu usei aqui EVA de tatame, aquele tatame infantil de letras e tal, e usei papelão na parte de dentro. Para começar, nós vamos unir os dois com cola instantânea, e é importante passar cola instantânea tanto nessa parte que vai ser colado uma placa com a outra, quanto na letra. Então faz com calma para não ficar muita emenda. Daqui a pouco a gente vai conseguir tirar, então bem simplesinho. Com os dois lados colados, agora nós vamos começar a fazer os detalhes da madeira. A gente está usando EVA, então o mais simples aqui é usar o calor. Como o EVA é termosensível, então a gente consegue fazer muita coisa legal. E para fazer os veios, a gente vem passando um estilete de leve, de fora a fora, para conseguir fazer. Feito isso, agora nós vamos passar o calor. Eu usei aqui um ferro de passar, mas se você tiver o soprador térmico ou o secador de cabelo mesmo, já serve. E você já passando, você já consegue ver uma leve diferença, não, uma boa diferença, né? Porque conforme vai aquecendo, ele vai abrindo e vai fazendo esse efeito de veio de madeira. E com essa técnica você consegue fazer muita coisa legal. Penas, frisador de flor. Para fazer as flores de EVA também usa essa mesma técnica, aquecendo o EVA. Bom, agora nós vamos fazer a parte interna. Para dar sustentação, eu usei o papelão de dupla camada, que é o melhor que tem. E é bem simples. Coloca o papelão e passa cola. Só isso. Aqui no meio, como eu estava usando a letra I ela é bem centralizada. Então é bem simplesinho de eu conseguir colocar no canto certo. E você encaixa e passa cola quente. A melhor opção nesse caso aqui é a cola quente. Tá? Então vai fazendo que dá super bom. Agora, antes da gente continuar colando, faz um furo exatamente no meio, que nós vamos passar o cabo. Eu fiz aqui de alguma forma e eu acabei perdendo alguns arquivos, mas enfim. Passo o cabo e eu fiz um apoio por dentro de papelão. Basicamente eu peguei o papelão, enrolei no cabo. Eu estou usando um cabo de vassoura aqui que eu tinha, que deu o tamanho certinho. Ele quebrou no meio e deu tamanho muito bacana para poder fazer. Então, mas aqui você pode substituir por cano de PVC, cano de papelão, que também fica bem bacana. Como eu comentei, eu coloquei esse apoio de papelão, mas depois eu ainda precisei tirar de novo para conseguir fazer. Eu tirei e coloquei um apoio de EVA por dentro. Então, o que você puder para dar sustentação nessa parte é extremamente importante. E continua colando. Do outro lado, a mesma coisa. E fica mais ou menos assim. Agora nós vamos tentar sumir com essas emendas, usando massa de EVA com massa de biscuit. Mistura uma parte de massa de EVA com uma parte de massa de biscuit, que aí ele vai ficar essa massinha muito bacana de trabalhar. E aqui é importante você ter água do lado, para você conseguindo deixar o mais liso possível e com menos emenda. Passa a massa, passa a água por cima, para conseguir deixar ele bem lisinho. Depois disso, a gente vem com o estilete bem de leve, para continuar fazendo esses veios. E da mesma forma que o EVA, quando ele secar ele vai abrir. Só que aqui é uma coisa que é diferente do EVA. Essa massa ela não é termosensível, então a gente tem que fazer isso antes dele secar. Ficando assim, passa nele de fora a fora e você repete esse mesmo processo tanto nas duas laterais quanto onde você tiver com letra. Onde tiver a emenda da letra você passa a massa de EVA com biscuit. Aqui também você não precisa usar exatamente o estilete, pode ser um lápis, pode ser tampa de caneta, a própria caneta, só para a gente conseguir fazer esses veiozinhos.
Deixa eu já aproveitar e já te pedir, se inscreve aqui no canal. A gente tá voltando agora com tudo, com bastante conteúdo. E deixa o seu like. Comenta aqui futuros temas e o que você quer ver por aqui. A gente tá com algumas ideias bem bacanas de debates e afins. Mas vamos continuar agora. Com o estilete, a gente vem dando pequenos desgastes, pode-se dizer, na lateral da peça. É importante você passar o estilete somente onde está o EVA, porque como a gente já colou, não tem como a gente suplir um buraquinho. Então, vai fazendo com calma. E aqui é uma parte muito bacana, muito divertida de se fazer, por sinal, que é desgastar. Eu particularmente amo fazer essa peça porque ele é muito da hora de destruir. Então, vai fazendo aqui, solta a sua imaginação e vai ficar um efeito muito legal. Agora, com a mesma massa que a gente usou para cobrir as emendas, nós vamos fazer as laterais. Aqui é bem simples, pega um pouquinho de massa, abre ela bem e cola. Como ela é a base de cola, então ela adere muito bem no papelão. Mas se você quiser passar uma demãozinha de cola branca, não tem problema algum. Não tem necessidade, mas se quiser, pode passar. E é basicamente, coloca e estica. Como ela é a base de cola, né? Ela adere muito bem. Então, coloca e estica. Só isso. E repete o processo na outra lateral. Agora, com o estilete, de novo, nós vamos vir fazendo os mesmos efeitos de ranhura que a gente fez nas laterais, só que agora nos outros dois lados. Aqui é importante dizer, quanto mais grosso, quanto mais fundo você fizer o corte, mais bonito ele fica. Porque quando a gente passar o primer, se você fizer muito superficial, o primer vai acabar cobrindo e você vai perder um pouco do seu trabalho. Então faz alguns mais fundos, outros mais superficiais, que vai dar um efeito bem legal, bem de madeira mesmo. E como disse, repete do outro lado. Nessa hora eu achei que estava muito liso essas quinas, né? Então eu vim dando, só passando o estilete de forma diagonal nas quinas, para dar uma abertura e ficar com mais tom de gasto mesmo. Como perdeu algumas lascas um pouco maiores na parte de cima, então é interessante dar um pouco mais de gastura na peça. E aqui você tem que prestar atenção numa coisinha. Quando vai bater a marreta, na parte de cima ela acaba pegando primeiro. Então a parte de cima é onde mais vai ter partes batidas. Bom, depois disso a gente vem com o ferro e ele vai abrir, para a gente conseguir fazer aquele efeitinho muito bonito. Agora, com a micro retífica nós vamos lixar essa peça. Eu esqueci de lixar e passei uma demão de batida de pedra nela toda. E, enfim. Agora a gente vai vir aqui com a lixa e vem tirando. Vem fazendo com calma, que essa parte é um pouquinho chatinha. Se você tirar muito, você vai ter que colocar mais massa. Se você tirar pouco, vai ficar estranho. Então faz com calma e lixa tudo, que dá um efeito muito legal. Bom, depois de ter lixado já a parte das emendas, a gente vem com a lixa um pouquinho inclinada para a gente conseguir dar mais alguns efeitos de madeira. Vem com ela de fora a fora para conseguir dar esses veios. Eu achei que só o do estilete estava legal, mas ainda assim faltava um pouco mais de detalhe. E o que realmente faltou foi esse detalhe da micro retífica. E é simples, é só inclinar um pouquinho e você venha com ela de fora a fora, de cima para baixo. Se você vir do meio, pode ser que fique um pouco estranho, mas dá super certo. Depois de fazer isso da volta todinha, a gente passa o ferro de novo para poder fechar os poros do EVA e já passa mais uma demão de primer
Eu aqui estou usando a batida de pedra. E fica assim, fica muito bonito, fica bem diferente. E fora que some basicamente quase toda a emenda. Com o primer totalmente seco, a gente vem com um branco para dar uma cor de fundo. Aqui, se você quiser não usar o branco, já quiser usar o marrom, fica à vontade. Mas eu recomendo passar o branco, porque no meio a gente vai usar o branco. E para conseguir não gastar muito mais para frente, a gente já começa agora passando o branco. Ficando assim, todo branquinho. Aí agora com o stencil que eu fiz, eu colei aqui dos dois lados e marquei onde que seria o meu limite para poder deixar branco e onde que seria os marrons. Aqui no meio, o losango, no caso o losango do meio, ele é levemente torto, por conta que ele é o que sobrou, então é o que fica torto mesmo. Nas imagens que eu peguei de referência, ele realmente é torto, então não tem problema algum. Agora, com os pincéis mais finos que você tiver, a gente vai trabalhar com eles. Eu passei a fita crepe onde que é a linha preta, porque vai ser exatamente essa parte que eu vou conseguir ter referência. E mete bronca. Pega o pincel mais fino que você tiver e vai pintando onde que é vermelho e onde que é branco. Eu passei uma demão de marrom escuro com camurça, uma parte de um, uma parte de outro. E agora com o palha e o camurça, a gente vai vir dando a luz. Eu particularmente não gostei muito do resultado que ficou, então depois eu vim com o marrom escuro para ressaltar os baixos relevos, porque eu já tinha gostado da combinação que ficou do marrom escuro com camurça. Então o que eu fiz? Eu peguei o marrom escuro, coloquei um pouquinho de água só para ficar ele mais líquido e vim fazendo. Primeiro eu aplico todo o marrom, toda a área, e aí com um paninho ou com a ponta do dedo mesmo, você vem tirando o excesso, que aí ele vai entrar só onde que tem o veio e a parte de cima ainda vai ficar um pouco mais clara. Então dá um efeito muito legal de madeira. E madeira é aquela coisa, não tem cor certa, não é uma cor sólida. Ela é bem indefinida, pode-se dizer. E eu particularmente gosto de fazer essa técnica com o dedo, porque eu consigo ter um controle um pouco maior. Mas aí vai de como você gostar mais de trabalhar. E dá uma diferença muito grande só de ressaltar os veios da madeira. Então solta a criatividade e mão na roda. Faz o mesmo processo nas quinas. E agora com aquela misturinha de camurça com marrom escuro, a gente vem dando essa misturadinha na parte de cima. Agora eu gosto de trabalhar com o dedo mesmo, para conseguir ficar algo bem abstrato, algo incerto, que fica muito mais com cara de madeira. Eu tava começando a fazer a lateral quando eu me lembrei que eu tenho que fazer o smile. Pega a tinta vermelha e faz um lindo sorriso nas duas laterais. É bem simples, eu peguei um transferidor, fiz o esboço da boca e eu medi mais ou menos onde era o meio e coloquei os 2x para fazer esse efeito bacana. É importante você fazer o smile primeiro, para a gente conseguir dar todos os efeitos de profundidade depois, já que é uma peça que foi usada bastante vezes. Ficando assim, agora nós vamos dar o efeito de profundidade em todos os ranhos. Eu aqui usei o pincel ainda mais fino que eu tenho e é uma mistura de marrom escuro com nanquim preto. Eu deixei separado um pouquinho de nanquim também para conseguir dar mais profundidade em alguns pontos específicos. E aqui você vai ter que prestar atenção naquela mistura de luz e sombra. Quanto mais fundo, mais escuro é. Então primeiro você faz a mistura de marrom claro com o nanquim. Marrom claro não, marrom escuro com o nanquim.
E depois você vem com o próprio nanquim, fazendo onde é mais profundo ainda. Aqui você presta atenção de como ficou a sua lateral. Lembra que no começo a gente passou o estilete? Então, é agora que a gente vai conseguir dar aqueles efeitos de profundidade com as tintas. Importante ressaltar também que onde nós passamos o estilete e onde tiramos parte do EVA, é bom você passar o nanquim preto, só ele, com a ponta do dedo, que ele vai dar uma escurecida e dando um efeito de velho, de usado mesmo. No caso, nessas quinas, onde a gente tirou um pouco antes. Passa nele todinho e fica um efeito muito bonito. O bom de usar o nanquim é que quando ele seca, ele fica um pouco mais opaco. Então fica com bem cara de sujeira mesmo. Ah, e uma outra coisa, quando você fizer de um lado, também repete o processo do outro lado, no caso na lateral e depois aqui no meio, para dar uma continuidade nessa sujeira, não ficar somente de uma ponta. Agora com o marrom escuro e com o preto fosco, eu vim sujando aonde bate mesmo. Você tem que fazer um degradê e prestar um pouco de atenção. O meio é onde menos pega, então é onde menos vai estar sujo. Quanto mais na quina tiver, mais escuro fica. Então você vem com marrom escuro, vem fortalecendo um pouco mais e depois aplica o preto por cima, que fica um efeito de sujeira muito bonito e fica muito real. E preste atenção nessa parte para não ficar somente de um lado. É importante ficar dos dois lados para ficar bem mais real. Bom, aqui eu tirei a fita crepe de onde eu tinha marcado e coloquei de novo para eu conseguir fazer essas duas tirinhas pretas. Passei a fita crepe e com o preto brilhante eu vim pintando essa parte. Agora a gente vai pegar algumas tiras de EVA e vamos colar no cabo. Eu fiz mais ou menos da largura da régua, que já ficou um tamanho bacana. Aí aqui você pode usar couro, pode usar corino, que os dois ficam com um efeito bem bacana. Aí você cola onde é perto dessa parte de madeira e na outra ponta do cabo. Entre os dois eu pintei com azul celeste, que já ficou com um tom de azul bem interessante. E para colar eu usei a cola instantânea. Caso você não ache o EVA, a Sakura Pronx fez essa semana passada, se não me engano, uma marreta feita com papel Paraná. Eu vou deixar aqui linkado o canal dela, se você quiser dar uma olhada. Ficou com um efeito bem bacana também. E não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e comentar. Aproveita também e já segue a gente lá nas redes sociais. O Instagram tô deixando aqui na tela a minha conta pessoal e a conta de artes. Lá na conta de artes, de vira e mexe eu tô postando alguns reels, algumas coisas bem interessantes e algumas dicas também que são muito rápidas para vir para cá pro YouTube. Aqui é um pouco mais detalhado e lá é um pouco mais rápido, então segue lá. Nessa outra ponta eu vim com um EVA um pouco mais largo para ficar com mais volume, porque nessa segunda ponta é onde segura mesmo, então tem que ter um pouco mais de volume. E depois eu vim com as tiras da mesma largura da de cima, de fora a fora, para dar o acabamento dessa peça. Pronto! Tá vendo? É bem facilzinho de fazer. Eu perdi mais um arquivo legal, onde eu coloco os escritos. Eu vou deixar aqui na descrição como que é os escritos certinho e as cores de cada palavra e sua ordem certa. E foi isso. Muito obrigado por assistir. Não esquece de se inscrever, comentar e compartilhar e deixar seu like. Até semana que vem. E não esquece de dar a sua sugestão de vídeo. Até mais. Ah, outra coisa, eu sujei também as laterais, então presta atenção nisso. Até mais, fica com Deus e boa sorte!